Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de Eletrônica Aplicada. Então, dando sequência aí ao conteúdo programado conforme o nosso material, certo? Acaba que eletrônica a gente não consegue ter assim como fala, ser uma linguagem um pouco mais leve, né? Porque envolve muito a parte técnica. E até o próprio livro, como a gente vai entrar aqui, é muito técnico a parte de eletrônica em si. Então, nomes técnicos, né? As atividades também descritas de forma muito técnica. Eu acho que também muito por ser novo, né? O pessoal ainda não desenvolveu outras formas de fazer, assim como as áreas que a gente tem mais antigas de mecânica, de eletricidade, tem um papo mais leve, né? Essa parte mais de eletrônica e automação acaba ficando muito mais, como fala, muito mais quadrada, né? Mas de toda e qualquer forma, hoje a web aula vai ser um pouco mais pautada em cima do material, porque justamente, né, é muito técnico. Então, hoje, falando sobre transistor, né, tem o NPN e o transistor PNP. Isso é muito comum quando a gente entrar na área de sensores. Ah, preciso de um sensor de degelo, um sensor de temperatura lá na minha condensadora, um sensor para acompanhar uma outra grandeza, né? Então, são tipos NPN e PNP. Qual que é essa diferença, né? Está relacionada à estrutura interna do dispositivo. A diferença funcional entre os dois tipos está no sinal aplicado na base do mecanismo para que ele entre em operação. Então, para análise funcional, adota-se um transistor polarizado para operar como chave, né, na saturação ou no corte. Então, o transistor NPN e a estrutura interna apresentada. Então, o coletor, a base e o emissor do meu transistor, né? Então, nesse tipo de transistor, nota-se que entre os terminais base e emissor, né, que é o base e o emissor, há uma junção PN, né, igual ao diodo semicondutor. Deste modo, para que um sinal possa fluir do terminal base para o emissor, é necessário que a diferença de potência entre os terminais supere a barreira da potência de junção, conforme, né, a gente viu no diodo semicondutor, que está lá no material, que vai estar na web aula gravada, tá? E já um transistor do tipo PNP, a estrutura interna do componente é apresentada a seguir. Então mudou, ó. NPN, a base, né, era um P e tem uma base emissor, uma junção PN. Aqui já é o contrário, né? Base para emissor, quer dizer, você tem um PN, mas de forma invertida, né? Tá aqui, ó, neste tipo de transistor, nota-se que os terminais emissor base há um tipo de junção PN também, igual ao do diodo semicondutor, deste modo, para que possa fluir, né, para o terminal emissor para a base, né? Então é daqui para cá, ó, emissor para base. No caso do NP, ó, fluir da base para o emissor, e aqui do emissor para a base, né? É necessário que a diferença de potência entre os terminais supere a barreira da potência da junção, certo? PNP e NPN. Essa é a estrutura interna, a diferença. Temos também o transistor como chave, né? Então, quando o transistor é configurado como chave, ele pode operar em duas regiões, na saturação ou no corte. Então, para tal, é necessário polarizá-lo adequadamente. Então, para visualizar um circuito, né, com o transistor operando como chave, observe a figura, né? Então, quando a chave é fechada, o LED é ligado, e quando a chave é aberta, o LED é apagado. Qual que é o LED aqui, ó? Quem está pelo celular vai ver o laser, né? Quem está pelo computador eu não consigo marcar. Mas aqui, ó, a representação do diodo, né? Então, o diodo está aqui, é um triângulo com uma base reta. Então, o diodo é um LED, né? Então, aqui ele vai emitir luz. E como que sabe que é um LED? Porque tem essas simbologias aqui que está indicando que ele emite luz, né? Aqui em cima. Então, ele vai operar, né, como ligando e desligando. Então, o nosso transistor está como chave, está aqui representado. A chave é um transistor, né? Aquele aqui, ó. Então, é base, coletor, emissor. E, ó, nessa topologia, quando o transistor está com a chave da base aberta, que é aqui, ó, base, né, aqui embaixo, quando ele está com a base aberta, nenhuma corrente circula pela junção base-emissor. Deste modo, também nenhuma corrente irá circular através da junção coletor-emissor. Este comportamento caracteriza um transistor no corte. Então, no corte, como não há corrente circulando na junção, né, coletor-emissor, que é daqui, ó,
emissor, coletor. Também não haverá corrente através do LED, deixando o mesmo de forma apagada. E o transistor, né, como amplificador, que é muito comum aí a gente entrar em outros sistemas, né? Mas na parte de eletrônica, nas placas também tem. Então, para o transistor amplificar um sinal aplicado em seu terminal de base, é necessário fazer com que o componente opere dentro da região ativa. Quando polarizado desta forma, um sinal aplicado na base do transistor, compreendido dentro de certos limites, permite a ele dar um ganho deste sinal. No circuito a seguir, pode-se notar que um sinal aplicado na base é extraído do coletor do componente, né, com as mesmas características, porém com amplitude maior. Então, o que que ele vai fazer? Amplificar. Vamos lembrar da corrente alternada lá, senoidal, né? Ela tem um alcance. No caso, a nossa monofásica é onda senoidal, sobe, desce, vai formando ciclos, né? 220 positivo, 220 negativo. Às vezes, se precisa amplificar esse sinal, que ele alcance maiores, né? Um ganho maior. Então, ele alcança uma amplitude maior. O que que é amplitude? Seria, em vez de ser 220 volts, chegaria a uma voltagem maior, mas a amplificação geralmente não é utilizada na voltagem, né? Na tensão. Que voltagem? Perdão aí, na voltagem não é utilizada na tensão, é utilizado para sinais. Então, vou mandar um sinal, e aqui, como a parte digital trabalha com tensão bem menor, né? 5, e isso como fala, então você não vai ter uma tensão muito grande, né? E aí, o que que justamente ele faz o trabalho? Ele amplifica. Então, eu preciso, por exemplo, estou mandando um sinal aqui de 5 e tá uma corrente X, né? E quero fazer esse sinal ser amplificado, às vezes, para o dobro, o triplo. Então, quem define isso é o ganho que o transistor tem. Então, ele faz a amplificação desse sinal, o aumento da onda, né? Então, a intensidade do sinal que no circuito apresentado é extraída no coletor dependerá do valor da corrente aplicado na base e do ganho do componente. Por quê? É como se fosse um multiplicador. Acho que essa seria a forma mais simples de explicar, né? No sinal, ele multiplicaria esse sinal aí, tendo uma amplitude maior. Além desses transistores, e tudo mais, temos os reguladores de tensão. Então, em muitas aplicações na eletrônica, é necessário converter um sinal de tensão contínua em outro, né? Esse regulador de tensão, ele vai regular no caso, mas vamos pensar aqui num transformador. Acho que todo mundo já viu um transformador, nossos equipamentos aí, principalmente os maiores, trabalham muito com transformador, né? Em casa também, às vezes uma pessoa mudou de um estado para outro, mudou. O que que ele vai fazer? Ele vai regular essa tensão. Então ele transforma, né? Ou ele faz um corte para ela que ela fique, igual eu estava falando, 24 para 5, 10 para 5, 24 para 12, né? Então tem vários tipos de tensão aí e ele vai fazer esse controle, né? Então a tensão de entrada passa pelo regulador de tensão e tem uma tensão de saída. Então, com o intuito de fornecer uma forma prática para essa conversão, de modo que os projetistas pudessem utilizar um único componente para realizar tal operação, surgiram os reguladores de tensão. Então, são dispositivos eletrônicos que, através de um nível de tensão contínua em sua entrada, provém outro nível de tensão também contínua e estabilizado em sua saída. Diversos são os tipos e modelos de peças, né, para fazer essa regulagem da tensão. E aqui o varistor, né? Acho que eu já citei para vocês aí sobre, né, varistor. Geralmente eu falo varistor. Não sei nem, não tem um acento, né? Mas pode ser varistor, varistor. Então, o que que ele faz, né? Tá vendo esse aqui, ó? Provavelmente vocês já viram esse elemento aqui nas placas eletrônicas. E muitas vezes quando você abriu para ver que a placa estava queimada, era esse bicho aqui que estava danificado, por muitas vezes. Não sei se quem tem curiosidade nessa área aí já abriu e achou um bichinho desse aqui aberto, danificado. Wander, Júlio, João, Wilton, Cristiano, Robson, Lucas. Isso aí é uma proteção do circuito, né, não? Aí, ó, Já que sempre já, tem. ele é o primeiro a estourar quando tem uma Wander, você é o proteção. cara que vai mexer arrumando placa, não é? Mais ou menos. Mas É, na época tem exatamente. um time meu que conserta televisão, Ah, que é equipamento eletrônico, então cresci vendo essas coisas. excelente, hein?
Pô, você não pode ficar em silêncio, não. Você tem que falar que não é biólogo, então, hein, cara? Para ajudar, porque acaba que eletrônica realmente, como no nosso dia a dia é muito menos comum a gente trabalhar, né? Acaba sendo um assunto um pouco mais longe. E eu ainda não consegui desenvolver uma forma de fazer isso ficar mais palpável, né? Por mais que bota figura, bota gráfico, mas ainda fica muito longe. Mas assim, é realmente para quem já teve experiência na área, né? Da eletrônica, assim como a automação, acaba a web ficando muito seca, né? Muito quadrada. Pelo menos eu sinto isso, que ninguém interage comigo, todo mundo fica em silêncio, o assunto também é muito diferente, né? Mas você não pode ficar em silêncio não, hein, Wander? Agora, se eu ver aqui, eu vou te Tem, chamar. tem que botar umas fotos, umas placas aí, que aí fica mais fácil. Para ver ele lá dentro da placa, É, ué. o duro que... Tem alguns que nunca viu, né? Na placa, onde que fica. Sabe qual que foi o problema, Robson? Da placa, toda vez que coloca, cara, a placa tem, por exemplo, ela é pequena, mas quando você pega ela numa visão maior, fica tudo muito pequeno, muito difícil de identificar. Mas É. eu vou procurar, sabe o quê? Bom que você falou, vou ver com o pessoal ali que dá aula de eletrônica, ver se tem algum simulador. Porque às vezes tem um simulador que dá um desenho mais legal, tipo um CAD Simo, só que é algo mais didático. Uhum. Vou anotar essa É, sugestão sua aqui, seria hein? top. Que aí ia mostrar ele, tipo, um desenho na placa, e você clica nele e abre ele grandão, assim como é um Fluid Sim da vida. Pô, vou Uhum. procurar, hein? Deixa eu anotar aqui, um simulador de eletrônica. Excelente ideia, hein? Obrigado, Robson. Então, esse aqui é o Varistor. O Vander já adiantou para a gente, né? Então, ó, quando o circuito eletrônico é projetado, ele requer uma determinada proteção. Esta pode estar relacionada a uma variação de tensão de entrada do circuito eletrônico. Então, para contornar esse tipo de condição, surgiram os varistores. Os varistores são dispositivos eletrônicos que variam o valor de sua resistência elétrica quando a tensão entre seus terminais aumenta. Em geral, no varistor, quando a tensão aumenta entre os terminais, o valor da resistência elétrica interna cai. Então, essa característica permite esse tipo de componente ser utilizado na entrada de circuitos eletrônicos com o objetivo de proteger o sistema contra variações de tensão de entrada. Então, o Wander já adiantou, né? Lembra aí do disjuntor? Lembra do fusível? O varistor, não dá para dizer que é a mesma coisa, mas ele tem uma função muito parecida na parte eletrônica. Então, pessoal, muitas das vezes vocês levaram placa lá para fazer arrumar, corrigir, e aí era somente um varistor. Aconteceu lá nas televisões também, né, Wander? Acontece demais. Geralmente, quando a fonte está em curto também, ele esquenta pra caramba. E abre, né? É, e abre. É, exatamente. Então, por muitas das vezes, as placas que pagam um valor elevado, o cara cobra porque ele sabe fazer, né? Ele sabe identificar a peça. E, por várias vezes, é o varistor. Quantos aí já trocaram relé colado em placa ainda quando eram os equipamentos convencionais? Né? Que acontece a placa cola? O Robson, vai lá. Troca até hoje, moço, todo dia. Relé colado, o que acontece? O relé cola e você vai lá, desliga a máquina e o compressor tá lá torando, pau quebrando ainda, tá tudo desligado e o bichão tá lá moendo, né? Então o que acontece? O relé já não tá mais mudando o contato dele para aberto e fechado. Então ele, como fala que ele cola, né? Ele cola na posição fechada e tá passando ali o tempo inteiro corrente. Aí o pessoal fala, pô, desliguei o ar-condicionado no controle e o bicho ainda tá funcionando. Como que faz isso? Aí já começa a ficar com medo, né? Falar, acreditar até em fantasma, mas é justamente isso. Então, por muitas vezes o pessoal que tem conhecimento, né, aprende a trocar relé, assim como o Robson disse. E por muitas vezes também aprende a trocar varistor. E como é que mede esse varistor aí, pra ver se ele tá bom, se tá ruim? Rapaz, você me fez uma pergunta boa, hein? Geralmente, quando ele tá estragado, você já vê ele aberto, né? Como Ele se fosse. torrado, né? Não, eu já vi ele queimado, mas às vezes se ele queimar e não estourar. É uma baita pergunta. Se eu não me engano, o Cristiano ia falar? Ele não passa corrente mais, olha. Arrebentou tudo aí dentro. É só que no caso ele está citando, por exemplo, o seguinte: se fosse fazer um teste de continuidade, né? Eu estou imaginando aqui com o nosso instrumento. Ele, é verdade, daria continuidade? Não daria, né?
O Vander, vou Ele chamar dá, o Vander aqui. ele dá continuidade. Quando ele tá aberto, ele não dá continuidade, não. Não, beleza, mas igual no caso. É verdade, ele só passa ou não passa, Robson. Tá certo, eu tô Mas, pensando mas, aqui. mas aí eu tenho que arrancar ele da placa para saber se tá passando ou não. Ou na placa dá para ver mesmo. Dá, você coloca Geralmente, a no. maioria dos componentes tem que arrancar ele da placa para testar, que não dá para testar na placa, é difícil. É, Tô pensando aqui, dependendo da forma como tiver o trilho, se tiver só os dois pontos, né? Você conseguiria testar. Mas agora imagina, geralmente a trilha ela vai embora, né? Ela não fica só naquele ponto, ela já liga com outras coisas. Verdade, hein? Agora você fez uma pergunta boa, hein, Robson, que eu não sei nem te responder. Se dá para fazer com ela grudada, né? Se tiver que soltar, aí é mais um trabalho que é fazer a solda de novo, certo? Realmente, pelo conhecimento que eu tenho e consultando meu consultor master, que é o Vander, vai ter que tirar, né, Vander? Tem que tirar. Mas a É, maioria então, das vezes, quando vem uma proteção, ele é o primeiro a instalar, ele não tem jeito não, ele abre mesmo. é característico, né? É, é igual fusível, quando não estoura, ele não tem jeito. É, exatamente. Fusível estoura o vidro, o filamento não existe mais, some, né? Evapora. Não, show de bola. Então é tirando mesmo, Robson. Né? Tem que sacar ele ali e depois você vai ter que fazer a, a união novamente. Outro importante são os transformadores, né? Então, circuitos eletrônicos em geral funcionam com níveis baixos de tensão, né? Como a rede elétrica nas residências apresenta valores maiores que os habituais, para um equipamento eletrônico funcionar, o uso de transformadores é essencial. Então, um transformador é um dispositivo de conversão de energia que tem a função de converter um sinal, um nível de tensão elétrica alternado em outro nível também alternado. Então, segundo, né, Cruz, um transformador pode elevar ou reduzir o nível de tensão de uma rede elétrica. Então, aqui tem a fotinha dele, né? Dificilmente dá, mas dá muito problema. E geralmente, quando o problema do transformador é o último que o cara vê, né? Quando o cara tá fazendo manutenção ali, ele vai vendo tudo do transformador e deixa por último. Esse ele é bem robusto, bem parrudo, mas pode acontecer também. O que é que ele faz? Igual nesse caso aqui, ó. Ele é 220 para 24 volts, né? Se minha vista tá boa aí nessa fotinha. Então ele tem entrada aí na tensão normal, conforme fornecida pela nossa concessionária, né, para o monofásico. E sai 24 volts. Então ele rebaixa essa tensão, né? Ele transforma essa tensão de 220 para 24, que é muitas vezes os nossos equipamentos de comando, né? No sistema de comando aí, ele tem esse nível de tensão de 24 volts. Então, o transformador basicamente é composto por uma bobina primária, uma bobina secundária e um núcleo. Então, o enrolamento primário, né? Então, ó, o enrolamento primário, ao ser atravessado por uma corrente elétrica alternada, irá possibilitar o surgimento de um campo magnético variável interno a ele. Como este enrolamento é feito sobre uma parte do núcleo, o campo magnético criado será acoplado ao núcleo. O enrolamento secundário, né? Então, o campo magnético criado no enrolamento primário é guiado pelo núcleo até alcançar o enrolamento secundário. O enrolamento secundário, ao ser atravessado por este campo magnético variável, irá produzir entre seus terminais uma tensão elétrica também alternada, porém podendo ser maior ou menor em relação ao enrolamento primário. E o núcleo, né, que é o outro constituinte aí, então é o meio utilizado para guiar o campo magnético criado pelo enrolamento primário até o enrolamento secundário. Como que funciona isso aqui? Então tá aqui, ó, figura de um transformador apresentado na sequência, né? Então tem os enrolamento primário, enrolamento secundário e o nosso núcleo. Então a tensão elétrica submetida no enrolamento primário do transformador pode ser aumentada ou diminuída no enrolamento secundário do dispositivo. Então a relação dessa transformação depende da quantidade de espiras que há em cada bobina. Não sei se alguém já viu o pessoal rebobinando parte de transformador e tudo mais. Alguém aí já viu? Sei que aqui em Goiânia tem um pessoal ali não sei se é no sudoeste que faz, né, essa manutenção na parte de transformadores.
Eu já vi, já. Já viu, né, Cristiano? No Então Goiânia, quem faz muito transformadores assim é a Audiofix. aí, obrigado pelo nome. Se já a gente teve que mandar é Audiofix. Exatamente. Então, o que que o pessoal faz? Ele tem. Aí, quando você entra para fazer o cálculo, você consegue desenvolver pelo número de voltas, que dá número de espiras, né, que é o nome adequado, na, no seu núcleo, a tensão de saída. Então, você pode mudar um transformador lá, aumentar ou diminuir esse número de espiras, vai mudar a tensão. E como que o pessoal faz? Ele já tem tabelado, né, o número de voltas que tem que dar e tudo mais para saber que tensão vai sair. Assim como o pessoal que rebobina motor elétrico também, né? Então, o pessoal já sabe o material, número de volta e tudo mais. Só que não é a mesma coisa, né? Que é para uma situação diferente. Então, tem a relação do quantidade de voltas no primário, quantidade de espiras primário e no secundário vai fazer essa relação muito similar à questão de transferência de torque com relação a dente de engrenagem ou polias, né? Trazer para o nosso caso, quando você quer ajustar a rotação do seu eixo, né? Que aumentar ou diminuir, você vai jogando ali com o tamanho das polias para fazer isso. Então, aqui, de certa forma, tem relação com esse conceito, né? Número de espiras, relação primário e secundário, a tensão de saída, né? Vai mudar essa tensão de saída. E relé. Então, um relé é um dispositivo que possibilita abrir ou fechar um contato entre dois terminais mediante um sinal de controle em outros dois terminais conforme a figura. Então, ele basicamente, ó, tem um sinal de controle. O que que o sinal de controle faz? Comutar a posição, né? Ele vai lá e comuta. Lembra que a gente falou de contatora? A1, A2, energiza a bobina atraca e deixa passar L1, L2, L3 para T1, T2, T3? Ou 1, 3, 5 para 2, 4, 6? Então o relé é da mesma forma, vai ter um sinal que vai deixar ele comutar essa posição e aí ali nesse espaço que você provavelmente vai passar, né, a sua atenção para ver se ela pode seguir o caminho ou não, ele vai ser um comutador, né? Ele vai comutar essas posições aí, deixando funcionar ou não, né? Então vai fazer o contato. Então temos os relés, né? Temos o eletromecânico, que é formado por uma bobina que ao ser submetida a uma corrente elétrica irá criar em seu interior um campo magnético. Este campo criado internamente na bobina irá movimentar um eixo mecânico e este eixo tem como finalidade abrir ou fechar o contato mecânico. Então, em sua construção física, existem partes mecânicas móveis. Este componente é denominado de relé eletromecânico. E aqui é a nossa figura, né? Então, o sinal vai entrar no controle, né? Nos contatos de controle ali nas entradas. E ele vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético, né? Vai fazer movimentar o eixo mecânico que fecha esse contato. Então, são várias partes, né? Para fazer esse trabalho. Então, a eletromecânica é isso. Gera ou a corrente gera um campo, o campo movimenta o eixo faz essa comutação de posições. Temos o relé de estado sólido, que é um dispositivo do tipo semicondutor que permite fazer o controle de seus terminais de saída através de seus terminais de entrada. Então, a principal diferença do relé de estado sólido para o eletromecânico é que o primeiro não possui partes mecânicas envolvidas no controle dos seus terminais, né? O estado sólido não tem. Então, devido a esse fato, não há desvantagem apresentada pelos relés eletromecânicos, não tem, né? Não vai ter desvantagem dos eletromecânicos, que é o desgaste de seus contatos, né? Então, quanto mais vai gerando campo, mais vai movimentando o eixo, vai tendo esse toque, e o estado sólido não tem isso, né? Então, ele acaba tendo uma vida útil maior. Então, em geral, esses dispositivos são construídos com LEDs, normalmente do tipo infravermelho e um fototransistor. Então, o fototransistor é um dispositivo também semicondutor, em que o sinal controla a sua base, né? Que controla a sua base é um feixe de luz, né? Isso para o estado sólido. Então, basicamente, vai ter um infravermelho e um fototransistor, e justamente um vai mandar esse sinal para o outro, né? Para comutar essas entradas e saídas através desse feixe de luz, né? Temos também o relé fotoelétrico. Isso aqui já não é tão comum na nossa área, né? Mas está dentro do nosso conteúdo. Então, componente pioneiro em automação elétrica quando se trata de desligamento ou acionamento automático
com o uso da quantidade de luz ambiente. Então, possui um sensor que depende da luz para ser ativado. Os mais modernos têm resistência a variações bruscas de luminosidade, como, por exemplo, raio, farol, e tem segurança, né, contra as oscilações de tensão. São produzidos com contatos normalmente fechados e baixo consumo de energia. Deve-se levar em consideração a potência máxima admitida. Normalmente, a corrente máxima suportada está em torno de 8 amperes. Outro ponto importante aqui na nossa parte de eletrônica são as fontes, né? Fontes de alimentação. Nos nossos equipamentos também não é muito comum ter fonte, mas nas nossas ferramentas, né? Nas ferramentas a gente já tem esse tipo de fonte e na nossa casa também tem, né? Em vários tipos de equipamentos aí. Então, o circuito eletrônico requer uma tensão contínua, fonte de tensão de corrente contínua, né? E estável, seja fornecida ao conjunto para que ele possa funcionar corretamente. Então, o circuito ele tem que receber, né? Essa tensão contínua e estável, não fica oscilando, assim como contínua, porque o sinal sempre fica o alternada, sobe e desce, né? Vai para o máximo positivo, depois para o máximo negativo. A tensão contínua ela fica sempre no mesmo nível, não fica oscilando do positivo para o negativo, né? Então, para atender a essa necessidade, diversos fabricantes possuem à disposição de projetistas fontes de alimentação prontas para serem utilizadas no fornecimento de energia dos circuitos eletrônicos. Então, aqui temos uma foto, né, de uma fonte que é bem comum, né? Creio que todo mundo aí já viu uma fonte dessa. Então, temos também, né, ainda falando sobre eletrônica. Então, o que que a fonte faz? Acabei achando que eu tinha um outro slide aqui explicando, não. O que que a fonte vai fazer? O circuito eletrônico não precisa da corrente, como fala, da corrente contínua e estável. A gente tem o fornecimento desse tipo de corrente nas nossas tomadas, normalmente. Tem não. Tem não, né, Wander? Então, o que que você precisa de um elemento que faz isso? Aqui dentro tem um item que acaba ficando nos outros slides, que é a ponte retificadora, né? Ele vai fazer essa transformação aí. Então, o que que acontece na fonte ali? Entra corrente alternada, em 220 da vida, e nesse pininho aqui na ponta, ó, você vai ter uma corrente passando já contínua, né? Para alimentar o seu circuito. Então, esse é o trabalho da fonte, né? Fazer esse tipo aí de comutação de corrente. Sinais digitais. A gente fala muito do sistema binário, né? Ou é 0 ou é 1. O que que é 0 ou 1? Vamos tentar lembrar trazer para um LED. Ou é 0 desligado e 1 ligado. Então, ele só tem essas duas posições. Ele não fica variando. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, os sinais digitais, né? Vem muito disso, ó. Então, sistemas eletrônicos podem tratar dois tipos de sinais, analógico e digital. Então, analógico, né, são aqueles que apresentam diferentes valores à medida que o tempo passa. Senoidal, que a gente estava falando. Ou seja, né, a todo instante tem-se uma amplitude para o sinal conforme essa figura. A, né, que é o A. Não, peraí. Os sinais analógicos são aqueles que apresentam diferentes valores à medida que o tempo passa, ou seja, a todo instante tem-se uma amplitude para o sinal conforme apresentado na figura a seguir. Tá certo, a figura A. E na figura B, temos os sinais digitais. Lembra do 01, 01? Então é isso, ó. Aqui, tá vendo onde é o V no desenho? Para quem tá pelo celular aí, ó. Esse nível aqui, toda vez que toca, ele tá mandando um sinal 1, certo? E aqui embaixo, no eixo das ordenadas, né? Ele é 0. Então, se ele está aqui embaixo, ele está com o sinal 0. Se ele está aqui em cima, ele está com o sinal 1. Se ele está aqui embaixo, está com o sinal 0. Se está aqui em cima, está com o sinal 1. E assim vai. Ele só tem ligado ou desligado quando trabalha com sinais digitais. Você não consegue ter essa oscilação, entendeu? Ah, tem uma variação pequena. Vou ter um sensor que ele vai de 5, 6, 7, 8, 9 até 10 volts. No digital, não. Ou ele está 10 ou ele está 0. Não tem essa variação. E isso é referente aos níveis lógicos, né? Então, a comunicação entre dispositivos digitais se dá por meio da mudança, né, no estado da tensão, onde o sistema binário que representa esse estado de sinais. Então, ele é 0
ou ele é 1. Não muda, né? Então, em circuitos eletrônicos digitais, denomina-se o símbolo 0 como estado lógico 0 ou ainda nível lógico 0. E o Ô, símbolo 1, professor, sim. um exemplo assim, igual o manifold digital, ele dá um Uhum. sinal desse aí, Não, o manifold diferente digital. do Não, o inverso do manifold. analógico? Deixa eu pensar aqui, ó. Um digital. Vamos pensar uma lógica aqui, ó. Imagina no manifold mesmo. Ele não consegue medir a pressão ali variando, né? Você pega a pressão, vamos dizer que você está medindo um R22, está 60, vai para 61, 62. Esse tipo de sinal que vai comutando é porque ele tem variação na tensão dele, do nosso pressostato, né? A gente está medindo pressão. E essa variação pequena, ele vai mudando o nível de tensão, e aí tem toda uma eletrônica para te mostrar no visor do manifold digital uma pressão. Isso é analógico, porque ele vai variando, entendeu? O digital, deixa eu pensar no manifold aqui, como que seria um digital. Um digital é tipo, ou tá ligado ou tá desligado, entendeu? Com um sinal digital. Entendi, Ou, entendi. ou ele tá funcionando ou não tá. Vamos pensar aqui E programa, no programa, entendeu? É 0 ou 1, desligado ou ligado, igual um programa de computador. Uhum. E aí, Igual Robson, próprio e aí, agora LED. tentando, deixa eu ver se eu consigo trazer algo mais palpável. Seria o seguinte, não tem vamos pegar um ventilador, eu acho que todo mundo já viu ventilador, certo? Você tem vou pegar o compressor, melhor, o compressor. De um sistema, o convencional, ou ele está ligado, ou ele está desligado, certo? Uhum. Então, se você quisesse pegar um sensor para fazer uma medição ali se ele está ligado ou não, você poderia pegar um sensor digital que ele é 1 ou 0, ou é ligado ou desligado. Agora, pega um compressor de inverter, ele não fica oscilando ali, tá 30%, tá 40%, tá 50%. Então, ali, se Uhum. você quisesse descobrir em que estado ele está, um sensor digital ele só ia dar ligado ou desligado. Agora, o analógico, você já conseguiria medir que nível de tensão que está sendo aplicado nele, entendeu? Agora estou com 30% da minha tensão nominal, estou com 40% da minha tensão nominal, está rodando com a rotação X, rotação Y. Então, o analógico você consegue oscilar e o digital não. Ou é 100% ou é 0%, ou é Mas 1 ou é 0. tem algum digital que oscila também ou não? Geralmente, quando os sensores são programados para sinais digitais, Não. ele não, deixa eu ver se ele conseguiria oscilar. Eles falam daquele tal de osciloscópio lá, que O mostra osciloscópio, as ondas tudo. aí você está vendo ali a questão das ondas no osciloscópio, é porque é analógico, né? Se Ah, fosse é? digital, ele ia dar mais ou menos um gráfico assim, ó. Agora sim, se fosse para pegar um sinal digital, ele ia dar um gráfico desse jeito, Aham, ó. Ou sobe ou entendi. desce, ou sobe ou desce, sobe ou desce. Então, por isso, o digital é bom, né? Por exemplo, muitas vezes ele consegue mandar sinais, aí já entra numa outra parte, e já tem que aprofundar, e nem eu mesmo consigo te explicar, Robson. E é quando ele começa a formar sinais, por exemplo, sinal 01, 011, 0001. Aí isso forma um sinal no final que ele manda um certo, como falar, uma certa resposta, né? Uma certa saída. Mas aí já envolve outros elementos e tudo mais. E eu já tenho, vou mentir, não, eu já tive dificuldade para aprender. Eu creio que para ensinar eu vou mais te confundir do que te esclarecer, entendeu? Mas Mas tem, Entendi. no caso, ele manda Fica um na, pulso elétrico, né? exato. fica na cabeça como se fosse a comunicação do ar mesmo, né? Que ele vai dando os pulsos e aí é 01, né? Se fosse, por exemplo, num convencional, ele tá ligado, aí o sensor dele vai pegar a temperatura, né? Deixa eu pensar aqui, pensa num sensor de temperatura. Por exemplo, se o sensor de temperatura pode estar, vamos pegar se o sensor, quando chega a 23, ele só manda o sinal de liga o compressor e quando passa de 23, ele só desliga. Não, não, mas é o sensor, ele vai medir variação. Teria que ter um outro algo junto. Como se fosse uma máquina que só tivesse uma temperatura, vamos dizer, né? Só pudesse ser 23. Então, o seu sensor ia estar programado o seguinte:
23, ele liga, ele desliga a máquina, ele bota o sinal 0, acima de 23 ele bota o sinal 1, sinal 0, sinal 1, sinal 0, sinal 1. Então é como se fosse, tipo, o 23 fosse o corte dele, né? Tá ali, ó. Ele não fica medindo se tá 24, 25, 26, não. Ele fica medindo na hora que bate o 23. Para baixo ele desliga, ele não vai ver se tá 22, 21 ou 20, não. Ele sabe que tá abaixo de 23, né? Chegou no 23, passou descendo, né? A temperatura menor. Então ele manda ligar, mas ele não vê se tá 21, ou 22, ou 20, ou 10, ou 5, não. Ele só tem a zona de corte. Ou se tá para cima, né? Ele liga, ou se tá para baixo, ele desliga. Mas o sensor não é assim, não. Hoje em dia, ainda mais que ele mostra a temperatura no visor, né? Não foi um exemplo muito feliz, não, Robson. Eu volto pro compressor mesmo. Vamos pensar no compressor, que eu acho que é o mais palpável aí com essa relação a tipos de sinais, né? Digitais ou analógicos. Certo? Uhum. Não, deu para entender, tem Deu uma para base. entender? Uma basezinha, né? Beleza. Então, ó, em circuitos eletrônicos digitais, denomina-se o zero estado seria o desligado e o um ligado, né? Mas pode ser que seja o contrário também, dependendo se é normalmente aberto, normalmente fechado e assim vai. Então, quando o estado lógico zero, né, quanto a um, são também caracterizados como bit de informação. Então, o bit representa uma informação a ser transmitida entre os circuitos digitais. Então, na figura a seguir, observe a representação de bit e de byte. Então, cada espacinho desse aqui, ó, essa variação 1, 0, 0, 1, 1, 0, se ele mantivesse 1, todos esses, né, ou 1, ou 0, ou 1, ou 0, são bits. A combinação desses bits que forma o byte. Então, ó, 8 bits formam um byte, né? Em sistemas computacionais é comum se referir à capacidade de armazenamento do mesmo através da quantidade de bytes que ele pode armazenar, sendo que cada byte corresponde a 8 bits. Então, pegar um exemplo aí, tem pessoal que está com o celular aí agora, quem está pelo celular pode estar com o celular com a memória RAM de 4 gigabytes, né? Para, como fala, para trabalhar, né? Abrir mais dispositivos, rodar com maior fluidez. Tem gente que está com um computador aí também de 10, 15, 20 gigas, né? De memória RAM. Então, isso aí, imagina a capacidade de informação, o número de bits que transporta. Se cada um byte tem 8 bits, então 20 gigas, então é 20 vezes 10 a sexta. Não, é megabyte, é kbyte, megabyte e giga, é 10 a 9. Então seria 20 vezes 10 a 9, né, bytes. E depois disso ainda multiplica por 8 para você ter o número de bits. Então imagina quantos zeros e uns tem no sinal desse, né? A capacidade dele de armazenamento e nessa questão de comunicação entre os dispositivos digitais, certo? Então é muita informação. Portas lógicas, né? Então, os circuitos digitais são dispositivos que processam informações digitais. Para conceber os circuitos capazes de realizar essa operação, faz-se uso de portas lógicas. Então, a porta lógica é um dispositivo que tem a finalidade de tratar informações digitais em suas entradas para os controles de sua saída. Então, segundo Capuano, os circuitos integrados que estão inseridos em boa parte dos sistemas eletrônicos, por exemplo, celulares, computador, televisão, dispõem de portas lógicas para suas operações. Então, diferentes portas lógicas podem ser encontradas e cada uma, né, possui características diferentes em funcionamento. Então, aqui, né, portas lógicas. A porta I. Como que é a porta I? Tem a entrada A e B, né? Aqui, ó, A e B são as entradas e o Y é a nossa saída. Para a porta E, o A e o B tem que estar acionado. Então, o A e B tem que estar dando sinal para que tenha passagem para o Y. Na porta OU, se eu tiver A mandando sinal e B não, funciona. Se eu tiver B funcionando e A não, funciona também. Passa para a saída Y. Então é ou um ou outro, né? Então vai de acordo aí com a necessidade que você tem, né, dentro do seu esquema. Então isso é justamente para ficar comutando. Então é uma função, né? O que as portas lógicas fazem? Fazem a função. Então eu vou fazer um controle aqui. Eu preciso de 2 sinais, eu preciso de um sinal e assim vai. Tem a não E, né? Como que funciona a não E? Geralmente ou tem que ser não os dois para passar sinal. Tenho dois
contatos normalmente fechados, os dois estão deixando passar. Se eu transformar um em normalmente aberto, o outro ainda está fechado, então ainda passa. Então tem que fazer os dois ficarem abertos, né? Então não E tem que mudar o sinal dos dois, né? Geralmente para circuito não E você pega o normalmente fechado e quando você receber sinal dos dois, os dois comutam para normalmente aberto e aí só desse jeito que não passa. E o não ou, né? Como que seria o não ou? Não um ou não outro. Então você não tem os dois fechados, vai ter provavelmente o não ou um fechado e depois um outro aberto. Aí tem que fazer um desenho diferente, mas seria o contrário do ou, né? Você precisa que não tenha um ou não tenha o outro, né? Para ter a saída. Aí você já precisaria de contatos de selo e tudo mais. E aí tem que ter uma lógica, né, para usar esse tipo de chave. Já as não já não são tão comuns. Não, são comuns também, mas geralmente a pessoa pensa a ideia dela, né? Depende, lógico, do tipo de contato, se normalmente aberto ou normalmente fechado, para ir desenvolvendo. E assim vão as outras portas lógicas, né? Porta não, né? Assim vai, ó. Então, as portas lógicas apresentadas anteriormente, os terminais descritos como A e B são as entradas e Y a saída. Estas podem ter um número maior de entradas, a quantidade vai depender do modelo de dispositivo escolhido para o uso. Então, quando alguém vai diagramar, por exemplo, um CLP, então, meu CLP, eu vou falar dele aqui o seguinte: eu quero que o meu motoventilador da minha condensadora entre em que condição? Vou controlar pela temperatura do meu compressor. Então, se meu compressor está na temperatura X, entre X e Y, né? Eu quero que ele entre. Se ele estiver dentro dessa temperatura, ele pode ficar fora. E assim vai. Então, você tem uma entrada ali, né? Ou você pode fazer o seguinte: ah, tá. Deixa eu pensar aqui. A minha serpentina e o meu compressor estão na temperatura X. Então, eu já tenho duas entradas. Então, eu preciso que ou uma ou outra entre, chegue nessa temperatura para ligar ele. Então, você bota uma chave ou. Se fosse um caso de quero que só quando os dois chegarem nessa temperatura, ele vai entrar. Lógico que no nosso não serve, porque se, por exemplo, o compressor chegar a uma temperatura alta, for esperar a serpentina estar, por exemplo, na temperatura X, também pode ser que tenha danos, né? Mais um outro exemplo é questão de controle para acionamento de contatora, né? Vamos dizer que eu quero atracar minha contatora lá. Então, quando que eu vou atracar ela? Eu vejo se a sequência de fases está ok, eu vejo se não está faltando nenhuma fase, eu vejo se eu coloco o meu pressostato de alta e de baixa, né? Então, mais duas entradas. Então, imagina quantas entradas eu tenho para deixar minha contactora funcionar. Então aí são chaves E, né? Esse aqui tem que estar legal, esse tem que estar legal, esse também esse. Então aí eu já uso uma chave E com várias entradas para quê? Proteção do meu compressor. Então é basicamente isso. Quando vai para um CLP, a pessoa tem que imaginar o processo, entender a simbologia, a linguagem, utilizar a lógica certa, né, que é a porta lógica que vai fazer essa função, como está, o que a gente está imaginando para a linguagem, e depois você tem que entender um pouco mais de ladder também, né, diagramação de ladder. A gente vai chegar lá em automação mais à frente, né? E tem que entender de ladder também para fazer a diagramação disso. Mas no fim das contas, o que interessa de tudo é você saber a lógica, o processo que o seu equipamento, o seu ativo faz. E aí depois você vem usando a simbologia adequada que o nosso componente entende. Igual, por exemplo, se você quiser ir lá nos Estados Unidos, quer falar inglês, ou quer conversar lá, você tem que falar inglês, né? Então, se você quer conversar com o seu CLP, você vai ter que usar o bloco de comando, ou o mais comum que é ladder, né? Mas é só uma linguagem também. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não, pessoal. O mais difícil não é entender a linguagem, o mais difícil é entender o processo, a complexidade, por exemplo, no ar-condicionado, quais são as entradas que ele tem para ele poder funcionar. Igual eu disse aqui, ó, você vai ver que falta sequência de fase, você vai ver que os seus pressostatos estão legais. Então você pode ter inúmeras outras proteções, né, outras entradas aí para ver se realmente o sistema pode partir para que não tenha nenhum dano. Então, o que mais faz diferença realmente nesse tipo de automação, tudo mais, é entender o processo, porque a maioria das vezes são processos complexos, né? Porque se fosse fácil, em 3 linhas de ladder você fazia, aí você nem ia usar CLP, né? Que aí você não ia gastar dinheiro com CLP, você ia fazer com outros
outros componentes. Mas isso é o diferencial, raciocínio lógico para entender, mapear e arquitetar o processo. E aí depois é só encontrar a função que você quer correspondente à simbologia e aí você mata a sua linguagem, né? Beleza. Então, continuando aqui, saindo das portas lógicas, entra a questão da memória, né? As memórias, ó. Então, ao processar informações, tem a necessidade de guardar momentaneamente alguns dados ou ainda armazená-los para um uso futuro. Então, para que seja possível o armazenamento dessas informações em um sistema digital, faz-se uso de memórias ou dispositivos que tenham capacidade para tal. Então, as memórias são largamente utilizadas na informática. Um computador, por exemplo, dispõe de memórias para que se possa guardar informações relacionadas ao funcionamento do equipamento. Então, aqui os CIs, né, o que a gente tem na placa hoje em dia, são esses centrais de integrados, circuitos integrados, né, circuitos integradores, que fazem essa memorização e muitas vezes até roda uma certa informação que você precisa ali fazer uma leitura. Então, ao invés de você ter várias linhas, né, comutando, você vai ter as entradas, ele vai fazer essa integração e esse entendimento e vai mandar um sinal para a saída. Então, as informações armazenadas em uma memória são em formatos de bits. E quais são os tipos de memória? Temos a memória RAM, que é o que eu estava falando para vocês aí na questão de computador, celular, que é Random Access Memory, né? São memórias do tipo volátil. Então, ao ser retirada sua alimentação, perde-se a informação armazenada. Essas memórias, em geral, são utilizadas para gravar dados momentaneamente. Temos outro tipo de memória ROM, né? Então, deixa eu ver aqui um que seja uma memória RAM. Hoje em dia, o nosso termostato ele mantém, né, a programação mesmo que depois de desenergizado. Um timer também mantém programação mesmo que depois de desenergizado. Vocês lembram alguma coisa que desenergiza você tem que ir lá configurar de novo? Creio que na nossa área eu não lembro, não. Vocês lembram? Eu acho que no nosso é a memória EPROM, né, não? Isso seria com a memória. É, rapaz, o Wander já adiantou, né? Então, não consigo nem dar um exemplo de memória RAM, vai ter que ser o celular e computador mesmo. Que aí você desliga, tudo que ele estava fazendo, ele para, né? Então, o programa que você estava vendo no seu celular, quando você liga, ele não está aberto mais, está fechado e assim vai, né? Memória ROM, então é Read Only Memory, né? Então, são memórias do tipo não volátil, mantém a informação armazenada mesmo tendo sua alimentação retirada. Contudo, esse tipo de memória é utilizado apenas para leitura dos dados nela armazenados. Então, a gravação das informações, essa memória é realizada em fábrica, então você não pode regravar, você só consegue ler esse tipo de memória. Quem lembra do CD, né? CD-ROM, que o pessoal fala CD-ROM, sei lá como que, eu não lembro mais a forma que falava, mas é isso, né? Você só consegue ler as memórias, você não consegue armazenar mais. Tem a memória PROM, né, que é a Programável Read Only Memory, né? Então, são memórias do tipo não volátil, podem ser gravadas pelo projetista apenas uma vez apenas, porém, podem ser lidas várias vezes. A diferença da PROM para ROM, né, que a ROM já vem com as informações gravadas de fábrica, então o fabricante disponibiliza a memória já com seu conteúdo gravado. E a PROM, o projetista, né, recebe o componente e pode realizar uma única vez a gravação, podendo apenas ler essas informações várias vezes. E temos a EPROM, como o Wander já disse, né? Então é Erase Programmable Read Only Memory. Então são memórias do tipo não volátil. Esse tipo de memória, né, pode ser gravada algumas vezes, porém para apagar as informações contidas nela é necessário submetê-la à luz ultravioleta. Então o processo de limpeza da memória é realizado aplicando a luz ultravioleta em uma janela presente sobre a superfície do componente. Então você consegue apagar, né? Você pode reprogramar ela, mas para apagar você precisa da ultravioleta. Temos a EEPROM, né? São memórias do tipo não volátil. Esse tipo de memória pode ser gravado algumas vezes. Sua vantagem é que não necessita da luz ultravioleta para apagar, né, as informações contidas nela. Para isso são utilizados sinais elétricos. Geralmente, dependendo do sistema, tem um lugarzinho que você enfia, né? Vamos dizer, algo pontiagudo e dá um reset. Quem já viu isso, né? Muito comum
em vários componentes. Quem já viu aí um buraquinho que você enfia algo pontiagudo e dá um reset, né? Segura ali por um tempo. Eu já vi. Já viu, né, Cristiano? Então aqui, ó, mudou que na EPROM, né, se precisar da luz violeta, ultravioleta, que é a EPROM, que o Vander, né, tava dizendo dela. Essa aqui que é a mais comum pra gente, né? Que aí você vai lá no reset, ele dá um sinal elétrico e zera ela para você programar novamente. Então, ela é programável para a memória. Então, o que que a pessoa faz? Você programa ela e ele fica lendo esses dados, né, e comutando ali as posições. E tem a memória flash, né, que é a memória não volátil. Esse tipo de memória pode ser gravada e apagada algumas vezes e possui também alta capacidade de armazenamento. É muito utilizada em circuitos eletrônicos, pois possibilita acesso rápido à leitura de dados. Então, ela acaba sendo muito mais rápida. Não é tão comum assim. Algo que tem uma memória flash, eu creio que um pendrive já seria um exemplo, né? Então, por quê? A memória flash também ele consegue ser menor, né, do que os outros tipos de memória, tendo uma alta capacidade de armazenamento, porque quanto mais armazenamento você precisava nos outros tipos, maior vai ficando o dispositivo, né? Vai crescendo. Aqui o flash ele consegue altas capacidades com um espaço físico menor para trabalhar. Então tudo vai evoluir para a memória flash, né? Muito, quer dizer, já está evoluindo, né? Cada vez mais, apesar que o pessoal já inventou outros tipos de memória aí, só que no mercado ainda não estão disponíveis, né? Mas basicamente nossos componentes de eletrônica aí já tem memória flash e cada vez mais, né? Os outros equipamentos que eram mais robustos vão tendo advento desse tipo de memória. Certo, pessoal? Programado para nossa web de hoje, né? Até aqui. Perguntar se alguém tem alguma dúvida por hora. Todo mundo ficou em silêncio. Cristiano, Minha dúvida é só em relação dos exercícios lá na sala. quer ir lá? Alguém tem alguma dúvida em relação à aula aqui? Senão eu já começo a mostrar a nossa, como fala, a nossa plataforma, que eu vou ter que trocar de compartilhamento. Então, a questão Então, da aula tá muito boa. O negócio meu também é boa. os exercícios lá da SAP. Então vamos lá. Pessoal, alguém posso então sair da web, terminamos o nosso material, podemos ir para a plataforma? Pode, pode. Show de bola. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então tá aqui a nossa plataforma, né? SAP 1, SAP 2 e exercício de eletrônica. Qual que é a dúvida? Deixa eu botar aqui para aluno. Qual que é a dúvida? Quem me pediu foi o Cristiano, né? Cristiano, pode falar. Qual dessas quer ver primeiro? A primeira aí, a primeira e a segunda aí, não entendi muito bem o que é para fazer. Então vamos lá. A primeira. Analisando para funcionar bem. Então, ó. O telefone se relatou um problema de funcionamento em um equipamento elétrico que ocorre todos os dias no horário de maior consumo de energia inicial, quando todos os equipamentos são ligados pela primeira vez, entre 8 e 9 horas da manhã. Então, ele pede para ir, né? Vamos até o setor. Então, veja, João, para análise adequada sobre um problema funcional, nenhum equipamento eletroeletrônico, a manipulação correta dos instrumentos de medidas elétricas é fundamental. Muitos erros ocorrem devido ao uso inadequado do equipamento de medida ou por suas escalas estarem descalibradas, levando à interpretação errônea do nível de intensidade. Sim, quais parâmetros devo observar, né? Então, para consolidar a utilização correta dos equipamentos de medida, também a aferição de escalas, é importante realizar medidas em diferentes grandezas elétricas de diferentes topologias de circuito. Então, ó, relatório apresenta desenho do esquema elétrico do circuito montado em folha 4. Então, isso aqui é o circuito que vocês fizeram lá na aula presencial. Foto do Circuito. circuito montado, todos os resultados observados na montagem das duas topologias, fotos das medidas, né, com multímetro, e fotos da forma de onda observada, se usar o osciloscópio. Se não usou, não precisa colocar isso, tá? Então, o circuito vocês montaram lá no... Nós vai para aula sábado agora, nós não teve aula ainda não. Então Eita, quer dizer que esse nós... aí é praticamente o É por exercício isso, lá da aula presencial? É, mas vai e ser é por esse... isso, por É a esse motivo primeira que ou eu a não estava segunda? entendendo. É, foi bom você ter Primeira e perguntado. segunda desse jeito. Vai, ainda não aconteceu nem a primeira nem a segunda?
Quem tá falando comigo aí? Não, juntou as duas aulas, vai ter uma aula só esse final de semana. Exatamente. É porque não teve a aula, né? Era pra ter antes do feriado, aí não deu pra Então ter, deixa eu... aí ficou pro dia Vou fazer o 15, né? seguinte, então. Vamos fazer um combinado aqui. Como vai ser dia 15, vou colocar a entrega pro dia 23, que é um domingo. Em vez de ser 19, que era o final, né? Como eu sabia que você estava com problema com o encontro presencial, então eu pensei o seguinte: se a última for dia 15, conforme o cronograma, eu deixo 19 e o pessoal tem um tempo para fazer, né? Mas como as duas ainda vão ocorrer, eu vou jogar pro dia 23, a entrega das SAPs, certo? Vamos ver se nós chegar lá, eles vão mostrar isso aí, né? Porque chega lá, eles põem uma outra coisa lá, né? Vai Não, vai saber. ser. Lembra da protoboard que eu te mostrei? As outras turmas já fizeram, é feito com a protoboard. Talvez não utilize o osciloscópio, entendeu? Mas a protoboard usa. Vocês montam naquele que eu mostrei, aquela barrinha branca, aí vem com resistência, vem com fonte, entendeu? Faz com a protoboard. Aí é registrar a foto e fazer um relatório, né? Deixa eu terminar a leitura Ah, aqui. então essa aula agora, eles vão deixar nós mexer nessa protobird, esses trem. Sim, é o que está planejado. Beleza. Eles vão mexer com eletrônica. Aí quem tem um tato bom vai bem. Quem é mais, não sei nem qual adjetivo usar, quem tem menos tato, né, não é tão delicado assim, vai sofrer um pouquinho, porque são equipamentos como eletrônica, né, tudo bem pequeno, tem que ter um tato melhor. Então, quem tem menos tato já vá com bastante paciência para a aula, tá? Eu falo porque eu tenho um tato muito ruim. Minha coordenação motora não é das melhores, então quando eu tinha eletrônica, realmente eu ficava nervoso, né? Porque é tudo bem pequeno, bem delicado, e quem tem melhor coordenação motora vai sair melhor. Quem não tem tão boa, vá com bastante paciência para não desistir, né? Para pegar a competência e habilidade do encontro presencial. Então vai ser um relatório e vai ser em grupo, né? As mesmas pessoas que desenvolveram a atividade presencial vai enviar o relatório. Vai ficar muito parecido, mas pessoal, vai ter questão de introdução, tem questão de conclusão, a forma como você organiza, né, o seu texto. Então isso aí eu já vou diferenciar. Então os grupos vão ter o mesmo relatório. Quem é de outro grupo, o relatório vai estar pelo menos diferente, né? E aí o que que tem? Desenho do esquema, foto, todos os resultados observados nas montagens, né? Fotos das medidas obtidas com multímetro e fotos da forma de onda observada com osciloscópio. Se tiver o uso do osciloscópio, pode ser que não tenha, tá? Então, se não tiver o uso de osciloscópio, não precisa fazer a parte E. Opa, mexi aqui. É só de A até a letra D, em grupo. Certo? A SAP 1. Vamos. Se for a SAP 2, Cristiano. Isso, vai ser do mesmo jeito também. Que na verdade era por enquanto presencial. Vamos ver se vai conseguir trabalhar tudo, né? Mas isso, ó, verificando a fonte. Então, olá Augusto, tudo bem? Olá, tudo certo? E aí, você conseguiu solucionar o problema do equipamento elétrico? Sim, adotei como prática inicial verificar o circuito de alimentação interno do equipamento, já que muitos problemas ocorridos em equipamentos eletrônicos podem ter origem em seus circuitos que provém a alimentação interna aos demais componentes eletrônicos que compõem o projeto do equipamento. Então, mas agora estou com dúvidas quanto ao nível de alimentação correto de entrada em um circuito. Então, bom, como você sabe que retificadores de tensão de onda completa são topologias que fazem parte do circuito de alimentação de um equipamento eletrônico. O que entendi, muito obrigado e até mais. Fico à disposição. Então, da mesma forma, vocês vão montar um circuito e aí com o formatinho de ponte retificadora, acaba ficando um pouquinho mais difícil para montar. Quando vai montar a ponte, tem que ter não fala realmente o tato, vai ajudar quem tem melhor coordenação, porque as resistências vão muito próximas, ficam na mesma perna, né? E para você encaixar na protoboard, tem uma certa dificuldade. Quanto mais pernas você tem que colocar no mesmo contato. Então, você vai colocar o esquema, descrição correta do funcionamento, foto do circuito e foto do sinal se usar o osciloscópio. Então, são dois relatórios em grupo, a mesma lógica que eu falei no anterior.
do grupo vai estar igual, mas grupos diferentes, o trabalho tem que estar diferente, a introdução vai ser diferente, a forma de organizar, concatenar as ideias é diferente também. Certo, Cristiano? Certo. Quem mais tinha dúvida? Tinha falado comigo. Tem dúvida em alguma outra Eu acho, parte, Lucas? eu acho que tem um exercício aí na Tem um sala. exercício de eletrônica aplicada, né? Tá com dúvida nele? É que Tem como dar uma explicada pra gente? Vamos embora. Quem lembra de eletrotécnica? Vai ter que usar agora, hein? E sabe por que que eu falo que eu peguei a aula de eletrotécnica para ler ela? Foi que dia? Segunda-feira. Eu estava lendo a aula que eu dei para vocês lá e lembra muito isso aqui, a associação de resistor. Aqui, ó, verificação de tensão em associação de resistor. Lembra dos anéis lá coloridos no, na Então, resistência? esse Vai aí chegar dos anéis aqui é só para identificar, é? só para identificar. Então vamos lá. Vamos fazer a primeira junta. Ó. 10 resistores de 10 ohms são associados em série. Então, a associação em série, a gente só soma a resistência para ter equivalente, certo? Então, se eu vou somar 10 vezes 100, isso vai dar quanto? Pô, 10 de 100 vai dar 1000, né? 1000 ohm. Então, quanto que vale 1000 ohm? 1K, ó. 1K, que significa 1K? 1000 ohms. Certo? Então, é só marcar um X. Ok? Segundo, a corrente do circuito a seguir vale o quê? Eu tenho uma resistência de 2 e uma resistência de 4 em série. Então, 2 mais 4 dá quanto? 6. Excelente. Então, eu tenho a resistência equivalente de 6 mega ohms. Eu não tenho símbolo de ohm aqui, lascou. Vou colocar entre parênteses aí, ou entre... Você tá marcando alguma coisa aí? Não tá aparecendo, não. Eu estou digitando na tela. Você está vendo minha tela, não? Oxe. Todo mundo está vendo Ah, é minha porque eu tela, tô do né? lado. Não, é porque eu tô do lado de lá da tela, que eu aumentei ela aqui pra ficar bom. Ah, pera aí, então. Deixa eu... Obrigado aí É porque eu tava pelo... na, Aqui eu tava agora, na ó. tabela. Já marquei aqui a Aí, resposta da 1, estou na 2. uhum. Tem uma resistência equivalente de 6. Aí eu volto lá na lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Então, o que que eu tenho aqui? Opa, eu já tenho minha fonte, né? Minha fonte são de 12 volts. Então, aqui, para eu manipular, eu quero saber só a corrente, não é isso? Então, eu tenho que I igual a U dividido por R. Ficou fácil demais, né? Agora, I igual a 12 dividido, né? 12 volts dividido por 6 mega ohm. Se eu tenho 6 mega ohm, lembra que mega é 10 vezes 10 elevado a sexta, então é igual a 1 milhão. Então eu tenho que fazer 12 dividido por 6 milhões. Quanto que isso dá? 12 dividido por 6. Aqui, ó, mega são 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então deu um valor de 0,1, 2, 3, 4, 5. Tá na sexta casa, né? Se eu for jogando para frente, eu tenho 10 a menos 3, né? Um valor na terceira casa decimal depois da vírgula. Ele é mili, né? Lembra lá do milímetro? Então ele é mili. Se eu tenho as 6 casas, ele é micro, que é o Uzinho. Então esse 0,002, se eu converter por submúltiplos, eu tenho 0,2 microampere. E seria essa a resposta à letra B, usando lei de Ohm, lá da eletrotécnica. Aqui eu vou pegar a tabelinha, né, e ver. A primeira e a segunda faixa indicam valores, né? Então, a terceira faixa indica o múltiplo. Então, aqui, se for o número 5, o número 2, 52. O ouro é o múltiplo 1000, então é 52.000. E o ouro, depois aqui, a terceira casa é o múltiplo desses dois valores. E a quarta casa é
a tolerância e a quinta é o múltiplo da tolerância, né? Então aqui vai indicar a tolerância, se é mais ou menos 2%, 5%, 10% e assim vai. Pega a tabela, com isso você vai ter o valor nominal aqui, ó, né? E faz, preenche. Eu vou falar para você um segredo. Minha mulher Ah, leu isso aí tudo e ela manja mais do que eu só dela ler. Tava me ensinando lá ontem na loja lá. show de bola, hein, Eu, Robson? eu quase falei para ela que ela tinha que fazer o curso no meu lugar. Ó, eu já vou falar o seguinte, não é para ninguém colar da resposta do Robson não, hein? Ele já tá com, como fala? Com consultoria em casa, né? Não é para colar dele não. Então, Robson, se eu ver atividade igual a sua, tá proibido. Você tem a benesse porque é sua esposa, o resto Não, ela tava me ensinando a fazer lá, porque não é ela para fica colar na não, hein? loja. Aí ela Ah, fica moço, mas lendo você lá e ela vai me passando. vai falar que colou? Não, mas eu vou ver lá, ué. Apesar que é tudo igual, né? Se o cara responder certo, vai estar tudo. Não, não, não vou entrar nesse assunto, não, senão eu mesmo vou me enrolar. Ô, Roberto, não me enrola, não, pô. Me ajuda Ah, que aí. ferrou. Isso aí tá tudo na apostila lá É, tô na Tem que apostila. lá tem tudo isso aí. Exatamente. Aqui, ó, pessoal. Lembrar um conceito para vocês. Eu vou até a 4, tá? Que senão a gente vai falar aqui, eu vou entregar o tudo, vou até metade. Então, na 4 aqui, ó. Qual a indicação dos instrumentos na tensão em cada um desses pontos, certo? Se fosse como fala? Se fosse tudo em paralelo, a tensão é igual, certo? A tensão é sempre igual e paralelo. Quando a gente lembra das lâmpadas, eu creio que vocês fizeram lá na bancada de eletrotécnica, se ligar essas lâmpadas em série, a última, né, geralmente vai ficando com um brilho mais fraco. E se ligar tudo em paralelo, fica tudo com brilho igual. Por quê? Circuitos em série, a corrente é igual. Circuitos em paralelo, a como fala? A tensão é igual. E aqui ele está pedindo para medir justamente o quê? A tensão, né? Se fosse para medir, se fosse para medir a corrente, era só uma conta. Agora, como é para medir a tensão, o que que acontece no nosso circuito? Vocês vão ter que encontrar. Oi? Tá pedindo a corrente também, tá não? Ah, é a corrente total, que é só uma, né? A corrente total você vem e soma todo mundo, certo? Você vem e soma todo mundo aqui, 200 com 500, com 1.000 e com 1.300. Isso vai dar 2.300. Vai dar 3.000, né? Por incrível que pareça, 3K. Então, 3.000 ohms, você divide 12 por 3.000, vai dar em torno de 0, vai dar 4 miliampere. Será que vai dar isso? 4 miliampere. É isso mesmo? É isso mesmo. Pô, tô com a cabeça boa ainda, hein, bicho? Graças a Deus, hein? De E aí, amperagem, de ampere. Depois descobriu a de volts aí. ô Roberto, resolveu. Vocês ouviram? Quem não ouviu, você pegou a corrente e multiplica. Se eu pegar a corrente aqui que é 4, multiplicar agora pela resistência, eu volto na tensão. Então, vai ter a tensão de cada um. Ah, o Roberto veio para entregar as respostas tudo, né? Vou ter que parar o web aula aqui, senão ele vai entregar o resto. Mas é Falar isso. mais nada. Pessoal, então vim até a 4. E aí continua os desafios, vai tudo envolver lei de Ohm, associação de resistor. Tem E um aí que eu tô aqui com dúvida também, Bruce. no 7 e no 8 tem Kirchhoff, né? Vocês vão ter que lembrar lá da lei de Kirchhoff, que eu lembro que boa parte quebrou a cabeça para fazer, né? Pode perguntar, Cristiano. Eu também quebrei junto. Volta lá, que tem uma lá que tem uns. Hum, Deixa eu ver aqui. Tá muito pequeno aí, não dá para mim ver direito. Aumenta um pouquinho para mim ver. Aí. Descendo um pouquinho. Aí, desce. Aí, ó, passou. o 8? É acima do 8. O 7, então. É o 7. Uhum. Aí, ó, tem esse 3K aí, esse 3 aí, esse daí me complicou. Era 33 e 47. Aí me complicou, eu não entendi o que significava isso daí. É 33K on e 47K on. Deve ter tido problema na hora de jogar a imagem. E pior que eu nem eu consigo mudar, ó. Tá vendo que a imagem aqui no nosso exercício? Entendi. Teria que Aí pegar eu um K fiquei de sem cima. resolver isso daí, eu não entendi o que É significava. 33, 47 e 10. Bom.
Show de bola? Só o Robson? ouro. Só o ouro. Então foi até a 4 aqui, hein? Caminho até a 4. Se tiver dúvida lá na frente, tentou fazer, ficou, me chama, né? Lembrando, pessoal, a 9, a 9 também, vou entrar na 9, que era para ser só 4, vai 5. Lembra que é diferente. Resistência, quando está em série, a gente só soma. Quando está em paralelo, tem que fazer resistência equivalente lá do 1 sobre R equivalente, igual a 1 sobre R1, mais 1 é R2, tudo mais. Na capacitor é o contrário. Quando está em série, é um terror, meu amigo. Igual o 10 e o 40, você tem que achar capacitância equivalente como que é. Não é só somar os dois. Tem que colocar 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre capacitor 1, né? Que é 1 sobre 10 mais 1 sobre o capacitor 2, que é 40. Tem que fazer toda essa conta. Que isso? Aí, quando chegar no capacitor equivalente, daqui de cima, ó, que eu estou passando o mouse, você soma com o de baixo. Aí é só somar. Quando está em paralelo, você só soma, né? Mas quando está em série, você tem que fazer essa conta aí, que seria o referente ao resistor em paralelo. Eles invertem. Tem que tomar esse cuidado, tá? Mas se vocês Não, mano. tiverem... Quando nós tá mexendo nas máquinas, nós faz é somar 25 mais 25, nós põe lá na máquina 50, já fica top. E aí, Já qual que pega é... um no outro. Qual que é a benesse disso aqui? Deixa eu ver se aqui na UC de vocês tem. Se não tiver, eu vou tentar trazer. Lá na parte de eletrônica agora tem um simulador. Não, aqui vocês não tem, não. Não tem. Eu vou tentar trazer esse simulador para cá. Aí vocês usam ele. Ou vou jogar o link aqui. Eu vou dar um jeito de colocar ele aqui dentro, tá? E aí vocês tentem usar ele desenhando os próprios circuitos ali, e lá tem o advento do instrumento, né? O instrumento para medir a corrente, que é o amperímetro, e o instrumento para medir a tensão, que é o voltímetro. E aí vocês montando igualzinho. Quando for medir corrente, tem que estar dentro do circuito. Por exemplo, vou voltar lá na imagem. Se eu quero medir a corrente, tem que estar desse jeito aqui, ó. Dentro do circuito aqui, ó. Tá vendo? Dentro do circuito, tem que fazer parte. Então, liga a perna dele certinho no circuito, você mede a corrente. E para medir tensão, você usa as pontas de prova. Lá no simulador, se vocês fizerem isso, vocês conseguem também, se colocar tudo certinho igual está aqui, vocês conseguem medir e conferir. Sim, Roberto? Aí não vai fazer as contas que precisa de fazer, ué. É, bicho, então eu vou colocar o simulador mais não. Senão Tô vai ficar brincando. fácil demais, né? Fazer uma Ó, apanhada. vamos fazer o seguinte: simulador para uso consciente. Façam a conta e depois validem com o simulador, tá? Ele é mais intuitivo, mais bonito que um cadicimo da vida. O pessoal descobriu aqui. Eu vou jogar para vocês, acabou a nossa web. Vamos um sábado lá na aula. Vocês viram aí no sábado acho que é do, eu não sei que instituto que é, ele do pessoal dos Estados Unidos. É PHET, tipo FET. Eu não lembro o que significa isso aí, mas é de um laboratório lá. Eu vou jogar aqui, vocês vão poder também usar ele. Tá bom? Mas é para validar, tá? Vocês têm que desenvolver a competência e a habilidade. E aqui no EAD, como não está todo dia, vocês são seus próprios juízes, né? Quem vai se esforçar para adquirir a competência e quem vai usar a benesse do simulador. Então fica aí a critério de vocês, tá? Mas a conta aí vocês viram que não tem mistério não. É pegar lapiseira e borracha e calculadora e mandar bala. Combinado? Combinado. Cristiano, respondi as dúvidas? Respondeu. A maior dúvida era aquilo lá mesmo, que eu não estava entendendo. Show de bola, então. Foi até a 4, uma dica para 9 e fica as demais aí de desafio para vocês, tá bom? Então, pessoal, agradeço a presença de todo mundo aí. Mantenham-se estudando, tá bom? Isso é muito importante. A todo mundo, bons estudos. Agora, apesar que essa hora também já está quase no bom descanso, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Valeu, valeu. Boa noite, com Deus. Valeu, até semana que vem. Até semana que vem.